Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e neste vídeo eu venho compartilhar com vocês os livros recebidos da minha parceria com a editora Contexto, que é uma editora que vem apoiando esse meu projeto literário durante esse ano de 2024. Eu agradeço mais uma vez à editora, agradeço mais uma vez a cada um de vocês que me ajudaram a tornar isso possível. É uma editora que eu gosto muito, inclusive consumo ela muito antes de ter essa parceria com ela, tanto que antes mesmo de ter a parceria eu já havia gravado um vídeo anteriormente mostrando os livros que eu tinha da editora, tanto que eu já tinha já uns 7, 8, 9 livros dela antes de ter a parceria. Agora é claro que essa coleção se multiplicou e hoje eu vou compartilhar com vocês mais dois livros que chegaram aqui e já adianto, esses dois livros serão muito importantes para um projeto que eu pretendo realizar no ano de 2025, beleza? Então se preparem que durante o vídeo eu vou comentando mais ou menos o que eu pretendo fazer. É claro que é uma ideia que eu preciso amadurecer e preparar o cronograma, mas que de fato eu colocarei em prática, beleza? Aqui a caixa, não vou mentir, eu já abri a caixa, tá? Esses aqui são os dois livros. Os livros, quando vem da parceria, tá? Eles vêm sem o plásticozinho, tá? Pelo menos aqui os que chegaram até agora vêm assim. Mas sempre chegam muito bem cuidados, tá? Então não tem nenhum amassado nem nada. Eles têm todo um carinho para enviar o livro. Então o primeiro livro que eu solicitei neste mês é este aqui, História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello, que é doutor em Antropologia Social pela USP, e tem outros livros publicados também. Inclusive, salvo engano, ele tem um outro livro pela editora Contexto, se eu não estou enganado. Mas é um autor bem conhecido, já ouvi falar dele anteriormente. E, como o próprio título se propõe a tratar, né? Aqui nós teremos um livro que vai falar sobre a história antiga. Caiu aqui. Os livros vêm com um marcador também. Esqueci de mencionar, mas é um fato muito importante. Ele sempre vem no meio do livro. Enfim, mas essa aqui é a diagramação. E como eu disse, o livro ele vai se propor a falar sobre história antiga, que basicamente é um recorte histórico, né? A história ela é dividida em vários períodos para que nós conseguimos facilitar quando nós formos pensar sobre algum tema. Então tem lá pré-história, história antiga, história medieval, vai ter ali também a história moderna, história contemporânea. Então tem todas essas divisões. E aí, no caso, este livro aqui, desta coleção que se chama História na Universidade, que é uma coleção que eu gosto bastante, ele vai falar sobre a história antiga, que basicamente vai de 4000 a.C. até 476 após Cristo. E aí talvez vocês perguntam por que essas datas são usadas para essa divisão. E basicamente o início dela, no caso 4000 a.C., é a marca do início da escrita. Então, um povo da história antiga, no caso os sumérios, inventaram ali a escrita, o primeiro registro desta forma, e aí a partir daí se marca o início da história. E antes disso é a pré-história, porque não há registro, certo? E aí no caso, é claro, existem estudos da pré-história, mas aí geralmente é muito a partir da dedução. Então se pesquisa muita questão da arqueologia e coisas desse tipo. Mas após o ano 4000 antes de Cristo, nós já temos a escrita para auxiliar nessas pesquisas. É claro que aí continua havendo um papel muito importante também da arqueologia nesse caso. Beleza? E aí o que nós vamos ter dentro do recorte de história antiga? Basicamente, existem duas civilizações que são as primeiras que vêm na mente da maioria das pessoas, que são Grécia e Roma. São as principais quando a gente pensa em história antiga, né? Inclusive são as mais trabalhadas em sala de aula também. Sendo que a grande importância da Grécia está na questão da invenção da democracia. Então a democracia surge ali. Não apenas a democracia surge, mas também surge ali as Olimpíadas. Tem a questão da mitologia grega, que realmente é algo muito interessante. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas se fascinam por ela. Eu inclusive sou entusiasta, né? Eu gosto bastante da mitologia grega. Gosto muito das histórias que por muitas vezes são cômicas, né? Envolvendo Zeus, envolvendo
Poseidon, envolvendo o Hades, envolvendo Atenas, envolvendo Hefesto, enfim. É uma mitologia bem rica. E também tem a questão das guerras, né? Existiram muitos conflitos, que inclusive viraram livros muito conhecidos, como por exemplo, hoje nós temos a Ilíada, que é um livro dessa época. Tem aquele livro que deu origem também ao filme 300, que também se passa nesse recorte histórico. Então, Grécia é um tema muito interessante. Temos também o romano, como eu falei, que aí já vai ser muito conhecido pela invenção do direito, né? Então, o conjunto de leis vem ali de Roma. Eu acho que é a principal herança deixada por eles, além, claro, da expansão do cristianismo. O cristianismo ele começa a crescer e se projetar dentro do Império Romano. Então vai ter ali vários imperadores muito marcantes, como por exemplo o Nero perseguindo, vai ter o Constantino também, enfim, são vários imperadores muito marcantes dentro do Império Romano que vão justamente dar esse brilho, essa grife para Roma que a gente vai ter cada vez mais vontade de estudar. Vai ter também o Júlio César, que é um imperador muito marcante, embora não tenha sido de fato o imperador. O primeiro imperador vem após a morte dele, que aí, salvo engano, é o Augusto, né? E aí nós temos também, quando nós pensamos nos imperadores, o Marco Aurélio. E aí, juntando tanto a Grécia quanto a Roma, nós temos ali o surgimento do estoicismo. E aí existem autores históricos tanto de Roma quanto da Grécia. Por exemplo, Roma, Marco Aurélio, que eu acabei de citar, que é o imperador. E na Grécia nós podemos pegar o Sêneca. Beleza? E aí existem outros impérios também dentro do recorte de história antiga. Como, por exemplo, o Mesopotâmico, que vai ser composto dos babilônicos, que vai ser composto dos assírios e vai ser composto dos sumérios, que, como eu disse anteriormente, são os responsáveis pela invenção da escrita. E também tem os egípcios, que aí vai ter toda a questão das pirâmides, dos faraós. Também tem uma mitologia muito rica. E enfim, um recorte histórico muito grande, estamos falando de 4.500 anos de estudo, de períodos onde vai haver mais registro histórico e período que vai haver menos registro histórico. Então, quando nós pensamos em história antiga, não quer dizer que tudo que nós estudamos foi registrado dentro da escrita. Não, muitas coisas são baseadas na arqueologia. E aí, quando entra na arqueologia, tem toda a questão de interpretação em muitos casos. É claro que é uma interpretação bem racional, bem feita, no entanto, tem um quesinho interpretativo ali dos arqueólogos, certo? Então este aqui é o livro, eu já mostrei a diagramação para vocês. Como disse, da coleção História na Universidade. Dando continuidade, o outro livro também é da coleção História na Universidade. Estou falando de História Contemporânea, do Luiz Edmundo Moraes. Confesso que não conheço esse autor, tá? Mas eu comprei principalmente pelo tema e por pertencer a esta coleção. Este livro aqui foi publicado em 2017. Só uma informação que eu não citei. Este aqui foi publicado em 2013, tá? De história antiga. Este aqui foi publicado em 2017. E, embora esteja escrito História Contemporânea aqui, é bom considerarmos como História Contemporânea 1. Porque vai ter um segundo livro da edição da editora Contexto, que vai ser o História Contemporânea 2, que, salvo engano, vai ser escrito pelo Marcos Napolitano, que é um autor que eu já vi palestras dele e eu gosto, tá? Mas primeiro nós temos este aqui. E por que é importante pensarmos isso? Porque a história contemporânea ela se estende até os dias atuais. Então tudo que está acontecendo hoje ainda é história contemporânea, né? Como por exemplo o que está acontecendo na Ucrânia, enfim, todos esses conflitos ainda está dentro do recorte história contemporânea. E quando se inicia esse período? Se inicia na Revolução Francesa em 1789. Então vai surgir neste momento o período de história contemporânea. E aí este livro ele vai se propor a tratar até os nossos dias? Não. Ele vai se propor a tratar, como o próprio subtítulo diz, da Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, ele vai pegar no máximo ali até 1918, que é o fim da Primeira Guerra. E aí existem muitos acontecimentos nesse hiato de tempo, né? Além, é claro, da própria Revolução Francesa, que por si só já é um tema muito amplo, inclusive dentro dessa coleção
Tem um livro sobre Revolução Francesa, tá? Que vai ser lido muito provavelmente no ano que vem também, e já já eu falarei sobre isso. Mas enfim, vai ter um livro sobre Revolução Francesa, e no caso é um tema que dá para se aprofundar muito, e esse livro vai passar pela Revolução. Ele vai se estender falando sobre a questão da Revolução Industrial, que não começa na história contemporânea, ela já havia começado antes, mas ela vai se consolidar durante o período da história contemporânea. E aí temos a primeira e a segunda revolução neste caso, certo? O fim da primeira e a segunda inteira acontecem do período de história contemporânea. E aí a importância, né, da industrialização. Dentro da própria Revolução Francesa também tem a importância das guerras napoleônicas. E as guerras napoleônicas que vão impactar inclusive em processos de independência dentro da América Latina. Então é um outro ponto muito importante que honestamente eu não sei se será priorizado dentro dessa obra. Eu não sei se haverá um capítulo direcionado para falar sobre revoluções latino-americanas, mas uma coisa de fato vai acontecer, que é falar sobre esses acontecimentos de uma forma mais eurocêntrica, né? Então, por exemplo, com certeza a Revolução vai estar, com certeza a industrialização vai estar, com certeza a unificação da Itália em 1861 e da Alemanha em 1871 vão estar presentes também, assim como, por exemplo, a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. Esses acontecimentos com certeza estarão, porque são acontecimentos que se passaram ali dentro do continente europeu. No entanto, aí o que acontece aqui na América, eu não sei se será tratado neste livro, sendo bem franco com vocês, mas existem obras também da editora Contexto que falam sobre isso. Inclusive, nesta mesma coleção, eu já li o livro História da América Latina, que fala um pouco sobre essas independências. É um livro muito bom, deixo a recomendação para vocês. Um ponto importante também é pensarmos na história contemporânea a partir do prisma dos pensadores. E aí existem pensadores muito relevantes e existe também correntes de pensamento extremamente relevantes nesse período, com grande destaque, claro, ao iluminismo, né? Então é um ponto muito importante que certamente será trazido dentro dessa obra, e também o marxismo, certo? Porque o que acontece durante o período da história contemporânea é o período em que se consolida o capitalismo, certo? Então tem a transição saindo ali do feudalismo e se começa ali a ver o mundo de uma forma mais capitalista. E neste recorte justamente vai surgir o Karl Marx, trazendo algumas ideias bem diferentes para pensar essa questão econômica, né, no meio de produções e tudo mais. Mas vamos lá, então foram esses dois livros aqui os recebidos. E eu disse no início do vídeo que eles seriam muito importantes para um projeto que eu pretendo realizar em 2025. E qual projeto é esse? É o de pegar toda essa coleção de temas fundamentais, essa coleção de História da Universidade, é o nome da coleção. Pegar toda essa coleção e ler de forma cronológica. Então, para vocês terem uma noção, estou pegando aqui na minha estante, tá? Esses aqui são os livros que eu já tenho desta mesma coleção. Então, eu tenho aqui História da África, eu tenho aqui História da Revolução Francesa, eu tenho História Medieval, tenho Renascimento, tenho História da América Latina, História do Império, do Brasil Império, História do Brasil Colônia. Eu já li 3 desses livros, que são esses aqui, certo? Que inclusive são temas que não estão tão relacionados aos outros. Esses temas aqui eu pretendo ler no ano que vem e aí fazer de uma forma cronológica. Então, por exemplo, colocar História Antiga como um primeiro livro para ser lido, posteriormente pegar História Medieval, que eu recebi recentemente também da editora Contexto, ir lendo e fazer assim uma linha cronológica e ler todos os livros desta coleção. Então é algo que eu pretendo fazer no ano que vem. E aí eu vou me organizar certinho, planejar um cronograma para fazer. E aí eu venho aqui compartilhar com vocês a ideia de como será feito. Mas é isso, pessoal. Esses foram os livros recebidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link desses livros dentro do site da Editora Contexto, caso vocês queiram adquirir. Não é link comissionado nem nada, então é um link que vocês vão ali adquirir pelo preço padrão dos produtos.
E é isso, eu agradeço por vocês terem visto esse vídeo. Se vocês gostaram da ideia de ler esses livros, compartilhem aqui através dos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês já leram alguma dessas obras e o que vocês acharam dela. E vocês vão me ajudar muito, tá bom? Então um abração. Este é o último vídeo do ano de 2024, então eu só aparecerei aqui novamente em 2025. Portanto, desejo a vocês uma ótima virada de ano, uma boa passagem para vocês. Espero que o ano de 2025 seja um ano repleto de alegrias, absorção de conhecimento e momentos de amor, né, na vida de cada um, recebendo amor, compartilhando amor, porque assim como diz o Mário Sérgio Cortella, um pensador brasileiro, existem duas coisas que se você economizar você perde: amor e conhecimento. Então, por exemplo, esse conteúdo que eu estou gravando aqui, eu estou absorvendo conhecimento através da leitura e tentando compartilhar para que vocês tenham um pouco do conhecimento também, e compartilhar para que eu também esteja sempre praticando a reaprendizagem, né? Então, eu aprendi algo lendo, quando eu compartilho, eu fixo isso na minha mente. Então, não posso economizar o conhecimento, eu tenho que compartilhar para que eu aprenda ainda mais. E o mesmo serve para o amor. Se você economiza amor, você se torna frio. Então, compartilhe amor pelo mundo, certo? Tô terminando o vídeo aí com essa mensagenzinha um pouco mais bonita. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tamo junto. Até a próxima. Espero nos ver muito em 2025. Abração!